vamos ouvir a palavra do Senhor. Querido e amado Deus, está diante de Ti o Teu servo, que na noite desse domingo vai trazer a palavra ao nosso coração. Fale conosco, precisamos ouvir o Senhor, Tua voz, que não seja a voz do Teu servo, mas que seja a voz do Senhor na boca do Teu servo. Fale conosco, Pai, prepara o nosso coração, dê quietude àqueles que conosco estão assistindo o culto, dê paz, dê concentração espiritual, para que nós possamos receber a Tua palavra esta noite, em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus, graça e paz da parte de Jesus. Uma boa noite a todos os nossos irmãos e amigos que nos assistem por meio dessa live. Nós estamos na Assembleia de Deus no Jardim Aeroporto 3, Franca, São Paulo. Igreja essa que é pastoreada pelo pastor Israel Tocaro. Nós estamos num culto de celebração a Deus. Já ouvimos louvores, a leitura da palavra, já oramos e agora nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Palavra essa que eu tenho certeza que irá de encontro com a sua necessidade. Você que está na sua casa, está no seu carro, aonde você estiver, se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo aí, segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 14, sobre os versículos 29, 30 e 31. Você que tem a Bíblia Sagrada no seu celular, no seu iPhone, iPad, seu notebook, seu tablet, seu computador convencional, vamos meditar nessa palavra. Segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. O livro do Êxodo faz parte do Pentateuco, os 5 livros escritos pelo grande líder Moisés. Versículos 29, 30 e 31 do capítulo 14 diz assim: Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. Amigos, irmãos que nos acompanham nesta live, a palavra que o Senhor coloca no meu coração nesta noite, ela vem sobre o tema: quando obstáculos se transformam em plataforma de vitória. Quando obstáculos se transformam em plataforma de vitória. É interessante você entender, compreender e saber que o sentido de obstáculo quer dizer aquilo que impede ou atrapalha. O sentido e o significado de plataforma é embarque. E o sentido e o significado de vitória é ato ou efeito de vencer numa batalha, triunfar. Quando o obstáculo se transforma em plataforma de vitória, é Deus dizendo: até aqui você foi, até aqui você teve condições de vencer, de guerrear. Até aqui, diante desse obstáculo, você usou sua força, sua inteligência. Mas neste obstáculo que parece intransponível para você, eu coloco uma plataforma, eu coloco o lugar, ou seja, um embarque para você chegar na sua vitória. Porque você precisa entender uma coisa: nós temos limites. Eclesiastes 9, versículo 10 vai dizer: tudo que vier à mão para fazer, façais conforme a sua força. Você tem limite de força, limite de recurso, limite de influência. Você tem limites na sua vida. E tudo aquilo que você pode fazer
Deus não vai fazer, porque Deus não trabalha no campo da possibilidade. No campo da possibilidade, Deus não move uma palha. Mas o Deus de Gênesis 18, verso 14, vai dizer: haveria alguma coisa difícil para Ele? Não há. O Deus de Lucas, capítulo 1, versículo 37, vai dizer que para Deus nada é impossível. No campo da possibilidade, Deus não move uma palha. Mas no campo da impossibilidade, Ele move os céus e a terra ao meu, ao seu, ao nosso favor, porque operando Deus, ninguém pode impedir. Quando obstáculos se transformam em plataforma de vitória. Nós estamos no livro do Êxodo, e o sentido e o significado de Êxodo, do livro, vai dizer saída. Eu já quero dizer e decretar para você, não pela minha autoridade, mas pela autoridade da Bíblia. Porque Hebreus 4, verso 12 vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva porque traz vida, renovo, expectativa. Eficaz porque traz resultado. Se você está triste aí do outro lado da tela, a alegria vai vir ao seu encontro. Se você está fraco, a força vai vir ao seu encontro. E se você está sem esperança, Lamentações 3, o verso 21 vai dizer: trazei à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, eu quero dizer para você, não importa o que você esteja vivendo, não importa a condição que você está, a saída para você, a saída para você. É uma crise conjugal no seu casamento, a saída para você. O desemprego está aí, a saída para você. A doença está chegando, a enfermidade, a saída para você. Porque crises e momentos difíceis não definem o nosso futuro. Há um tempo melhor da parte de Deus. E esse tempo é o tempo do Kairós, que vem sobre a sua vida para mudar a sua história. O livro de Êxodo, do começo ao fim, eu vejo Deus se manifestar. Do começo ao fim, eu vejo Deus trabalhar. Assim é na minha e na sua vida. Deus trabalha no começo, no meio e no fim. Você pode estar achando que parece que está parado, você está achando que parece que não tem saída, mas eu quero dizer para você, em silêncio Deus trabalha, em silêncio Deus planeja, em silêncio Deus também executa, para que você tenha a oportunidade de gritar e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Do começo ao fim eu vejo Deus trabalhando no livro do Êxodo. É interessante você observar que o capítulo 14 do livro de Êxodo é o livro da passagem do Mar Vermelho. É um evento muito celebrado pelos hebreus. Você sabe o que eu aprendo aqui? Que nós devemos sempre celebrar as nossas vitórias. Tem gente que gasta muito tempo pensando nas derrotas, nas angústias. Mas eu quero dizer para você, quando nós olhamos para as vitórias que nós tivemos, nos dá motivação para poder continuar. E os hebreus celebravam essa grande, porque é um dos maiores eventos do Velho Testamento. Paulo vai fazer um comparativo dizendo que o batismo, ele é uma conexão. Ou seja, ele se compara à passagem do Mar Vermelho, porque é a mudança de rota, a mudança de rumo. E eu não sei o que se passa nessa sua vida, mas eu quero dizer para você, você vai passar. Do começo ao fim eu vejo, o capítulo 14 é o clímax do que nós vamos estar falando aqui. Da grande vitória do povo hebreu diante do mar. Só que desde o capítulo 1, eu vejo Deus trabalhando, porque nós precisamos entender um pouco, e Bíblia e teologia não faz mal a ninguém. Nós vamos entender que no capítulo 1 vai falar que são 70 almas que vêm de Jacó. E é interessante você observar que essas 70 almas, como que isso se aconteceu? Quando houve uma grande fome, José era governador no Egito. E José dá a se conhecer aos seus irmãos, os convida a poder ir ao Egito para poder dar uma vida melhor a eles, junto dos seus pais. Então ali se dá o início. E é interessante observar que no capítulo 1, vai dizer que eles crescem, eles multiplicam, porque o povo de Deus não importa onde ele está, o
O importante é onde a mão do Senhor está para poder abençoar. Deus pode te abençoar em Franca, Deus pode te abençoar na Capitinga, Deus pode te abençoar em Biraci, Deus pode te abençoar em Brasília, Deus pode te abençoar onde você estiver. O importante não é onde você está, é aonde Deus quer que você esteja. E nós vamos observar que é uma grande dificuldade, porque o texto diz no capítulo 1 que o rei do Egito ele não conhecera José. O que me faz entender que ou se passou muito tempo do acontecimento, ou se substituíram vários faraós. Porque faraó não é um nome, faraó é um título. E ele não conhecera a história de José, porque a história de José é brilhante. O que José faz é fora do normal, é extraordinário. Mas José só fez porque Deus quis que ele fizesse, Deus o abençoou. E é um incômodo muito grande desse rei do Egito, porque ele vê esse povo crescer. E o primeiro incômodo dele é dizer: esse povo está crescendo, esse povo se multiplica, esse povo se juntar com os nossos inimigos, eles vão nos dominar. Vamos pressionar eles, vamos afligir eles, vamos trazer trabalho escravo para eles. Só que quanto mais aflige, mais cresce, porque é assim que Deus trabalha. Quanto mais você apanha, quanto mais você é caluniado, se você está no centro da vontade de Deus, Deus começa a estender a sua mão, e aonde há perda, começa a haver ganho, aonde há fraqueza, Deus começa a dar força, porque a mão de Deus está sobre aqueles que nele esperam. É isso que acontece, esse povo começa a multiplicar, esse povo começa a crescer, mas não cresce no braço de carne, não cresce na própria força, eles crescem porque Deus tem um projeto, assim como tem na vida deles, tiveram na vida dele, Deus tem na sua vida, Deus tem na sua casa. Pode estar aparecendo aí um vendaval, pode estar aparecendo um grande problema, mas o importante é que Deus está no controle, Deus está no meio, e você não será esquecido. Um grande incômodo. E é interessante observar qual que é a segunda estratégia desse rei. Começa a matar. Se for menino, mata. Se for menina, deixa. Só que é um grande temor sobre a vida das parteiras que elas não permitem. E o rei vai perguntar para elas: por que não mataram? Elas são mulheres vivas hebreias. São mulheres vivas. Olha que a gente já chega, já ganhou o neném. Mas tudo isso é um processo, tudo isso é um trabalho, porque você precisa entender que as coisas na sua vida não vai acontecer da hora para outra. As coisas na sua vida acontecem no tempo de Deus. E ele vai questionar. Só que no desenrolar da história, nasce Moisés. Moisés é colocado numa arca, chega ao encontro da filha de Faraó, ela vai dizer, e vai colocar um nome depois dele, porque das águas tem o tirado. Há uma grande aflição, uma grande perseguição sobre a vida dos hebreus no Egito. E isso começa no capítulo 1, capítulo 2. E eles começam a ser afligidos, porque o rei do Egito quer acabar com eles. E é interessante observar que Moisés se torna grande, e Deus dá a ele uma convocação para que ele possa ser o grande libertador. Moisés, em um determinado momento, ele questiona, ele diz que ele é fraco, ele diz que é impossibilidade, ele diz que não tem condições. Mas Deus diz: quem fez a boca fui eu, quem fez tudo foi eu. Você pode achar que você é pequeno, você pode achar que não tem jeito, mas eu quero dizer, na mão do oleiro, ele te faz, ele te refaz, ele te transforma e te prepara para uma grande obra. E vai ao encontro de Faraó junto com Arão. Eu estou falando em tese porque fica mais fácil de você entender. Liberta o nosso povo está sofrendo, nosso povo não para. E Faraó vai ter a grande ousadia de dizer: mas quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Você está querendo tirar o povo do trabalho, Moisés e Arão. Eu vou aplicar mais ainda. Eles vão ter que fazer o próprio tijolo. Eles vão ter que trabalhar muito mais. Porque o inimigo, ele não vem assim não matar, roubar e destruir. Com o inimigo não tem brincadeira, com o inimigo não tem moleza. Ele só quer esperar uma brecha para te arrebentar. Mas eu vim pregar um Jesus que veio para dar vida, e vida com abundância. É esse Jesus que está sobre a vida dos hebreus e que está sobre a sua vida.
É interessante que esse rei, ele não libera este povo. E Deus vai dizer a Moisés, ele vai ver as minhas maravilhas, ele vai ver o poder, e ele vai sentir. E Moisés vai ao encontro dele, dizendo, junto com Arão, a serva coloca a vara, ela se torna em serpente, ela come todas as outras serpentes. Essa é a história. Esse rei, ele não libera, e começa a vir uma praga sobre a outra. São 10 pragas, e cada praga que vem, ele fala que vai libertar o povo e não liberta. Essa é a história em resumo. E é interessante você observar que mesmo com todo o sofrimento, só que Deus endurece o coração de Faraó. Você sabe o que é triste de ver? Pessoas que têm um coração endurecido. Pessoas, meu irmão, que está de mal a pior e não consegue entender que Deus está trabalhando na vida dela para ela melhorar. Teve 10 oportunidades e não aprende. Só que Deus tinha um projeto. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Aquele que disse que não conhecia o meu nome, agora vai conhecer pela dor. Você sabe o que eu quero dizer para você? Quem não acredita em você vai começar a acreditar, porque a mão do poderoso estará sobre a sua vida e todos vão ver quão grande é o seu Deus. Quem é este Deus? Vem 10 pragas, 9 pragas vêm sobre eles, e eles continuam. Só que uma grande praga, que é a praga dos primogênitos, essa vai atingir desde o filho do rei até os animais. Só não vai atingir o povo do Senhor. Você sabe que tem muitas coisas que não acontecem com você, acontece com todo mundo, porque é uma marca na sua vida, é uma marca. Você não é qualquer um não. O homem pode dizer que você é qualquer um, mas eu quero dizer para você, você é lavado, remido no sangue de Jesus, por um alto preço. Levanta a cabeça, ergue essa cabeça, começa a glorificar, porque vai passar, e o nome de Deus vai ser glorificado. Vem a praga dos primogênitos. Há um grande derramamento de sangue, há uma grande angústia. E Faraó diz, olha Moisés, olha Arão, pega esse povo, saia daqui, me abençoe, ore por mim, porque vocês, eu não quero essa maldição aqui não. Porque tem gente que demora para aprender, apanha tanto e demora para aprender. Mas nós vamos entender que o inimigo não cansa. E nós vamos entender que no capítulo 13, quando Deus vai colocá-los eles num processo de libertação, Deus coloca uma outra rota para eles. Deus não coloca eles próximos da guerra, para que eles olhando a guerra, eles não voltem atrás. Deus coloca eles para passar perto do mar, ou seja, Deus coloca para passar perto do milagre. É assim que você precisa entender. Às vezes você está planejando um caminho, às vezes você está planejando uma rota, às vezes você está sonhando com a vida do outro, às vezes você cria a vida do outro para a sua vida, e Deus te coloca numa outra rota, Deus te coloca no outro caminho. Às vezes você vai achar que é distante, mas eu quero dizer para você, quem é de Deus não pega atalho, quem é de Deus pega caminho, porque Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deus trabalha no caminho, é no caminho que Ele vai te abençoar, é no caminho que Ele vai te prosperar, e eles vão começar a entender. Só que nesse caminho Deus vai colocar uma nuvem durante o dia e vai colocar uma nuvem de fogo à noite, porque de manhã Deus está com você, à tarde Deus está com você, e à noite, quando você acha que tem aflição, quando você acha que tem tristeza, quando você acha que tem angústia, quando você acha que tem perigo, há uma coluna de fogo para te proteger. E é nesse processo que Deus vai trabalhar, porque Provérbios 4, versículo 18 vai dizer, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Ou seja, aqui é uma aplicação sobre o processo do sol, que dá às 6 horas da manhã o seu início, às 12 horas o seu clímax, e às 18 horas o seu final. Ou seja, tudo na nossa vida tem começo, meio e fim, e nesse começo, nesse meio, nesse fim, Jesus está com você, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós entramos no capítulo 14.
É interessante que Deus vai dizer, olha aqui, versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis um campo junto ao mar. É interessante você observar que Deus pede para mudar a rota, porque eles estavam indo numa direção. E quando Deus pede para mudar a rota, porque Deus já conhece lá na frente, Deus já tinha a presciência de saber que o inimigo não iria desistir. Satanás não desiste nunca. Só que não importa, meu irmão, a presença do inimigo, não importa aonde ele pode estar, se é lá na fábrica, se é na sua família, aonde, o que não pode faltar em você é a presença de Deus, porque aonde a presença de Deus está, você está guardado, você está protegido, você está ancorado. E Deus vai pedir para eles, mude a rota. E Faraó, olha o versículo 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército. Saberão que os egípcios, que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Você precisa entender uma coisa, porque Faraó fica perguntando: peraí, como nós vamos liberar esse povo? 600 mil, olha, eles começaram com 70, e eles estão na casa dos 600 mil. Eu quero dizer, Deus vai fazer você crescer, Deus vai fazer você multiplicar, Deus vai prosperar na sua vida, meu irmão. Não é porque os outros querem ou não, é porque Deus quer. E quando Deus quer, Ele realiza. Quando Deus quer, Ele opera, porque quem começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. E Ele vai dizer: vamos perder 600 mil pessoas para ajudar a construir o Egito. Vamos perder a força do trabalho desse povo. Não, peraí. Vou colocar o meu povo. Olha o que vai dizer o versículo. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso? E havendo deixado a Israel para que nós não sirva, e aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitões sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos com alta mão. Faraó diz: espera aí, vou separar 600 carros, cada carro possui 2 homens, e nós vamos pegar esse povo não vai sair das nossas mãos não. Só que ele esquece, olha o que o versículo acontece aqui. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, saíram com grande poder de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite: você vai sair dessa live melhor do que você entrou, porque você vai sair com grande poder de Deus. Esse poder te dá autoridade para você repreender o mal na sua casa. Esse poder te dá autoridade para você não aceitar que Satanás queira fazer você de gato e sapato, queira entrar no meio da sua casa. Você vai sair dessa situação com grande poder. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram: Moisés, não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é essa a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios, pois que é melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos neste deserto. No momento da pressão, no momento do medo, eu quero dizer para você que o medo inibe o nosso potencial e a nossa ação. Eles creem e tem hora que não crê. Você já viu que tem gente que levanta de manhã com a fé lá em cima, chega à tarde, na hora do almoço, a fé lá embaixo, chega à noite, ele melhora um pouco. É um momento de pressão, é um momento de luta. E eles vão dizer: Moisés, nós vamos morrer aqui no mar, na beira da praia. Como, Moisés? Não era melhor nós servirmos lá no Egito? Tem gente que tem saudade do Egito. Tem gente que tem saudade das cebolas. Ele está enfrentando um probleminha e ele quer largar tudo. Eu quero dizer: não larga.
Não largue, não pare, não acredite. Esse momento é só um momento difícil, mas vai passar. Não troque aquilo que Deus te deu, porque Ele te tirou do lamaçal de pecado, Ele te tirou do pior da sua vida. Ninguém dava nada para você. Você era conhecido como Zé das Couves, você era conhecido como apelido, mas Deus te deu um nome de vencedor. Não pare. Não pare, não desista. Você não vai morrer no meio desse mar. Eles começam porque o medo, ele inibe. Há uma diferença entre o medroso e o corajoso. O medroso deixa-se apavorar e envolve pelo medo. O corajoso não. Ele resiste. Deus quer te dar resistência. Deus quer te dar sabedoria. Deus quer te dar graça. Você não vai parar no meio desse mar, porque quando obstáculos se transformam em plataforma de vitória, é Deus dizendo: o que para você é impossível, para mim é só apenas um estágio de vitória para a sua vida. Não deixe de acreditar. Se exponha diante do impossível, porque quem acredita, para quem crê, para quem tem fé, para quem é corajoso, para quem não quer largar a rede. Eles vão então essa palavra. Só que o líder, ele tem algo especial. O líder, ele tem uma autoridade, ele tem uma unção. E nós precisamos entender isso. Tem gente que não consegue entender, não consegue saber que o que uma autoridade tem. Uma autoridade não é qualquer um. Se você é líder, você não é qualquer um. Se você é pastor, você não é qualquer um. Há uma unção sobre a sua vida. Na onde você atua, pode ter milhões melhores do que você. Só que você tem uma autoridade, e essa autoridade é dada por Deus. Essa autoridade é dada por Deus, e você vai ter discernimento espiritual, porque o discernimento espiritual faz eu ver o que ninguém vê, fazer o que ninguém faz e ter os resultados que ninguém tem. É por isso que tem diferença entre líder e liderado, porque o líder consegue ver lá na frente. Olha a palavra profética de Moisés. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Desejará por vós e vós calareis. Ele está querendo dizer: você vê, no nome de Jesus, você não vai ver mais não, porque eu vou estraçalhar o seu inimigo, eu vou tirar você dessa situação, eu vou repreender, eu vou acabar com isso, para que você possa ver que eu estou contigo, e eu estou com a sua casa, com a sua família, com a sua providência. É eu que preparo tudo, é eu que velo pela sua vida. Não temas, não temas, acredite, porque maior é o que está com você do que está lá fora. Aí começa a dizer a passagem pelo Mar Vermelho. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos que marchem. Você sabe o que Deus está querendo dizer? Existe um momento que você vai orar. Oração, orar e ação. Mas existe um momento que você tem que agir. Existe um momento que você tem que ir para cima. Existe um momento que você tem que ter autoridade, tem que ter vontade. Para de orar, Moisés. A sua oração já vida. Deus está querendo dizer para você: pare de orar, começa a levantar essa cabeça. Nessa segunda-feira tem um milagre para você, nessa terça tem uma providência, nessa quarta tem uma restauração, nessa quinta tem uma libertação, nessa sexta tem uma provisão, porque eu tenho cuidado de vós. A sua oração foi recebida. Versículo 16: e tu levanta a tua vara. Sabe o que ele está querendo dizer? Aquilo que ele deu uma vara para Moisés, mas para você ele dá a Bíblia Sagrada. Comece a praticar aquilo que a Bíblia está querendo dizer para a sua vida, que você vai ver a diferença. Versículo 17: e eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado. Sabe aquele que duvidou de você? Sabe aquele que duvidou da sua fé? Sabe aquele que acreditou, que achava que você não viria nada? Ele vai ver Deus manifestar no meio da sua vida. Ele achava que você não ia passar de um Zé, ele achava que você não ia passar de um qualquer, mas Deus começa a entrar em providência
consciência e começa a dizer: olha aqui, aquele que não era nada, agora eu coloco de pé. Você sabe por quê? Porque primeiro o livro de Samuel, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8 vai dizer: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para sentar entre os príncipes, para herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e eu assento sobre ele. Ou seja, Deus é o Deus que remove, Deus é o Deus que coloca, Deus é o Deus que muda a história. Versículo 19: e o anjo do Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles também. A coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, para que eles esclareciam a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um outro. Sabe a nuvem que ia pela frente, Deus começa a colocar atrás. Você sabe por quê? Às vezes muitas coisas você não está conseguindo enxergar na frente, mas Deus está te protegendo atrás. A pedra e a facada não está vindo sobre você, você não está conseguindo, Deus está te blindando. O inimigo está lá atrás, mas Deus está te blindando. Nenhum mal vai te suceder. Olha para frente, não vai para cima. Esquece esse passado, esquece essa calúnia, esquece essas decepções, porque Deus te livra, Deus te blinda, Deus te protege. Comece a enxergar, olhar para frente, porque é na frente que está o seu milagre. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram repartidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Disse para ele: estende a vara, estende a sua mão. A hora que Deus mandar você agir, você age, porque você está agindo na vontade dEle, no tempo dEle. Moisés estende a vara, o mar se abre, os filhos de Israel passam. Você sabe o que isso quer dizer? A água não sumiu não, ficou como um muro à sua direita e à sua esquerda, porque na direita você afunda, na esquerda você morre afogado, mas no caminho você passa. Deus começa a abrir um caminho para você. Para de olhar para a direita, para de olhar para a esquerda, avança, porque no caminho você vai passar. Deus começa a abrir um mar, Deus começa a abrir um caminho para você. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu sei de uma coisa: Deus começa a abrir um caminho para você. Versículo 23: e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros, e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Você sabe o que isso quer acontecer? Entre 2 da manhã e 6 da manhã, Deus começou a movimentar as águas. No horário que ninguém faz nada, Deus faz tudo. Você às vezes está olhando aí pensando: como que meu patrão vai me ajudar? Como que aquela causa vai sair? Deus vai lá e trabalha naquele juiz e diz: abençoa meu filho. Deus vai lá e trabalha com aquele patrão sisudo, rancoroso, aquele patrão que tem um demônio dentro dele, e Deus vai lá e fala: olha, abençoa aquele crente lá. Deus vai lá no meio daquele médico e dá sabedoria para ele e fala para ele: o câncer não vai pegar ele. Ou seja, no horário em que ninguém faz nada, Deus faz tudo. Na madrugada, Deus começa a movimentar. E tirou-lhe as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando pessoas naturais querem viver coisas sobrenaturais, ele descobre que milagre não é oferecimento coletivo, mas sim exclusividade para quem anda no caminho. Tem gente natural querendo viver coisa sobrenatural. Tem gente que não tem autoridade e quer ter autoridade. Eu quero dizer para você, você que é espiritual, você que vive no temor de Deus, há um tratamento privilegiado
enviado para você. Não para, não desista. O inimigo está achando que vai ter o mesmo sucesso que você. Os egípcios estão achando que vai passar pelo mesmo caminho que você. Eles não vai passar. Sabe por quê? Porque na madrugada, aonde ninguém vê nada, aonde ninguém faz nada, Deus vai lá e tira a roda. Você sabe o que Deus está querendo dizer aqui nesta noite? Deus começa a tirar a roda do seu inimigo. Deus começa a tirar a potência dele, para ele saber que ele não é nada e que você é alguma coisa assim, porque você é lavado, remido no sangue de Jesus. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios, porque as águas tornaram e cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Deus está te dando uma autoridade para repreender esse mal que possa vir sobre a sua família. Deus está te dando uma autoridade, e Deus dá autoridade para Moisés abrir o mar e o povo de Deus passar. E Deus também dá autoridade para Moisés fechar o mar e os egípcios se afogar. E é por isso que ele vai dizer depois, versículo 29, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Sabe por quê? Porque quando você decide andar pelo caminho de Deus, quando você decide andar pelo caminho, Deus vai criando o chão em cada passo que você dá. Quando você decide andar na vontade de Deus, Ele abre porta onde não tem porta, Ele abre caminho onde não tem caminho, Ele abre circunstância quando você acha que não tem circunstância, Ele cura quando você acha que não tem cura. Essa é a diferença do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque Ele muda onde ninguém acha que vai mudar, Ele faz quando alguém acha que não vai fazer, e quando pensaram que não tinha jeito, Ele abriu o mar, o povo passou e o nome dele foi glorificado. Sabe por quê? Salmo 91, versículo 5: não temerás espanto noturno, nem seta que voe ao meio-dia. Salmo 62, o verso 11: uma coisa disse Deus, duas vezes eu pude ouvir, que o poder pertence a Deus. Salmo 23, o versículo 2: deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. 1 Crônicas 29, verso 12: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, para engrandecer e dar força a tudo. E concluindo essa mensagem, versículo 30: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Olha o versículo 13: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Moisés tinha autoridade, e quem tem autoridade profetiza e acontece. Moisés diz para eles: vê aí, porque é a última vez que você vai ver eles desse jeito, porque a segunda vez você vai ver eles mortos. Você sabe o que eu quero dizer para você? Esse problema que você está enfrentando, essa dificuldade que está vindo sobre a sua vida, prepara, porque é a última vez que você vem, porque Deus começa a movimentar as águas, Deus começa a tirar a roda, Deus começa a limpar, porque isso que você viu de maldição, Deus vai tornar em bênção, porque Ele é o dono de tudo. Versículo 31: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Olha o versículo 14: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Tudo aquilo que um profeta diz acontece, não é por causa da força dele ou por causa da vontade dele, é porque ele tem uma garantia do Senhor. Ele tem uma garantia. Eu quero dizer para você, debaixo dessa palavra, meu irmão, essa situação que você está vivendo, meu irmão, você não vai ver mais não, porque o Deus de Moisés, o Deus dos hebreus, sua vida
vida. Quando o obstáculo se transforma em plataforma de vitória, é Deus dizendo: meu filho, minha filha, até aqui você foi, até aqui você teve condição, mas eu pego esse obstáculo, faço uma rampa, faço uma plataforma e ele vira uma rota de vitória. Não despreze o tempo da luta, não despreze, porque experiência nos traz credibilidade. E o Deus de Isaías 41 e o versículo 10 está sobre você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudarei, eu te fortalecerei e eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Eu deixo essa palavra para a sua vida. Creia, porque o Deus dos hebreus é o mesmo Deus que te sustenta. Amém e amém. Maravilha.